E aí, tudo bem com vocês? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero tratar um pouco deste assunto, né, que é um assunto bem recorrente nos comentários, que é essa questão, a oração pelos falecidos, né? A oração pelos mortos. Qual respaldo bíblico tem isso, né? Como eu costumo usar de uma forma simples, né, prática, né, e toda fundamentada na palavra de Deus, eu gosto de usar sempre Mateus 16, 18, 19. A autoridade dada pelo próprio Cristo à igreja. Deu a autoridade de ligar e desligar. Isso já seria, né, o suficiente para uma pessoa entender que a igreja tem a autoridade de ligar e desligar. No entanto, tem textos também nas Sagradas Escrituras, além desses, além desse, né, da autoridade da igreja, tem textos que também nos fornecem informação precisas, né, às vezes direta, às vezes indiretamente, mas que nos oferece também informação com relação a isso, com relação, né, a rezar pelos falecidos. Tem textos bem claros, direto, né? Oração é pelos os falecidos. Vamos tratar desse assunto. Eu vou começar com um texto do Antigo Testamento, né? Dois textos do Antigo Testamento, pelo menos. O primeiro está em Juízes, na carta, né? No livro de Juízes, capítulo 11. O versículo é o 39 e o 40, são os dois, né, últimos versículos. Trata-se da filha, né, de Jefté. Juízes 11. Leia, né, para você entender essa história. A gente vai direto, né, ao assunto da oração, né, pelos mortos. Esse Jefté havia feito um juramento e cumpriu esse juramento. Um juramento, né, terrível, que para nós hoje é incompreensível, né? Ele é incompreensível. O fato é que ele ofereceu em sacrifício, né, a sua filha, que ele tinha feito um juramento e, por força desse juramento, ele sacrificou a sua filha. Então, no versículo 39, diz assim: passados os 2 meses, que eram os 2 meses de prazo que a menina pediu para se despedir, né, dessa vida, passados os 2 meses, voltou para o seu pai, e que cumpriu nela o voto que tinha feito. Ela não tinha conhecido homem. Daí o costume que se conserva em Israel. Todos os anos, as filhas de Israel se juntam para chorarem por 4 dias a filha de Jefté. Então veja, aqui nós temos um dado interessante. Todos os anos, aqui o texto diz que tornou-se um costume em Israel, que todos os anos as filhas de Israel se juntam para chorarem por 4 dias a filha de Jefté. Isso é uma referência, é em memória de uma pessoa falecida, né? Chorar por 4 dias, cantar hinos, às vezes tem um texto que tem uma tradução que fala de cantares, né? Em memória dessa filha do Jefté, por 4 dias. É uma, né, comemoração em memória de uma pessoa falecida, por 4 dias. Veja, Juízes 11, versículo 39 e versículo 40. Então tem essa referência em homenagem à filha de Jefté. 4 dias ali de choro, de lamentação por aquela moça, né, por aquela filha de Jefté. Isso para mim, né, é uma referência de oração pelos falecidos. A cada ano tinha esse costume em Israel, chorar por 4 dias a filha, né, de Jefté. Veja, é uma referência. Outra referência muito clara é segundo Macabeus. Segundo Macabeus, capítulo 12, do versículo 38 ao versículo 45. Tem uma referência direta
de oração pelos falecidos, né? Os soldados haviam morrido por uma incoerência, com uma incoerência religiosa, e Judas Macabeu manda, né, organizar uma coleta, envia a Jerusalém para que seja feito, né, um sacrifício em sufrágio daquelas almas, daqueles soldados que haviam morrido, né, haviam tombado em combate. Então, há uma referência direta de oração, né, de sacrifício pelos falecidos. Segundo Macabeus 12, versículo 38 ao 45. É uma crença já do povo de Israel na oração pelos falecidos. Veja, a gente lemos lá em Juízes, as filhas de Israel se juntando todo ano, durante 4 dias, para lamentar a morte da filha de Jefté. Aqui, no Antigo Testamento ainda, vemos Judas Macabeu também, o povo judeu, veja, uma crença lá antes de Cristo, fazendo um sufrágio, fazendo, né, esse sacrifício em favor dos falecidos. Em favor, né, dos falecidos. Então veja, uma coisa direta. Vamos para o Novo Testamento. Agora, no Novo Testamento, o que é que a gente tem de referência em oração, né, aos falecidos? O que é que a gente pode usar? O próprio Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, dá uma dica importante. Veja, no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, no capítulo 26, Evangelho de São Mateus, diz assim, né? Veja só, são palavras do próprio Cristo. Quando aquela mulher ungiu, aquela unção em Betânia, né, ungiu o Senhor Jesus Cristo com óleo, veja o que Jesus Cristo disse. Né? Aqui no versículo 12 de Mateus 26, né, diz assim: ela derramou esse perfume no seu corpo em vista do meu sepultamento. Aí diz Jesus Cristo no versículo 13: em verdade vos digo, onde for proclamado este evangelho no mundo inteiro, será mencionado também em sua memória o que ela fez. Veja, Jesus Cristo está dizendo que o evangelho será também mencionado em memória dessa mulher. Isso é o quê? Não é uma alusão à oração aos mortos? O próprio Jesus Cristo dizendo, em verdade vos digo, onde for proclamado este evangelho no mundo inteiro, será mencionado também em sua memória o que ela fez. Então veja, isso está no futuro, em sua memória, né? Então, esse evangelho sendo proclamado no mundo inteiro, em memória também daquela mulher. Será mencionado também em sua memória o que ela fez. Veja, o próprio Cristo deixando, né, essa alusão aqui à oração aos mortos. O evangelho será proclamado também em memória, em sua memória, o que ela fez. Veja, tem respaldo bíblico ou não tem, né? Então veja, e para finalizar o nosso vídeo, se a gente for lá para Hebreus, né? Vamos lá no livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, a gente vai encontrar o seguinte, no capítulo 13, né, de Hebreus, capítulo 13 de Hebreus, no versículo 7, diz assim, ó: lembrai-vos de vossos dirigentes, que vos pregaram a palavra de Deus, considerando o fim de sua vida, imitai-lhes a fé. Imitai-lhes a fé. Veja, o texto aqui, sagrado, está dizendo para a gente lembrar. Lembrai-vos de vossos dirigentes, que vos pregaram a palavra de Deus, considerando o fim de sua vida. Imitai-lhes a fé. Isso é o quê? Lembrar dos nossos dirigentes falecidos. Imitai-lhes a fé. Lembrai de vossos dirigentes falecidos, né? Considerando, ou seja, respeitando a vida deles. Imitai-lhes a fé. Isso também, quando o católico reza a Santa Missa, tem aquele momento em que o padre fala dos falecidos. Então, o momento exato para se rezar pelos falecidos é a Santa Missa. Então veja, ele lembra dos falecidos.
E o texto bíblico está dizendo: lembrai de vossos dirigentes que vos pregaram a palavra de Deus, considerando o fim de sua vida, imitai-lhes a fé. Quer uma forma melhor do que lembrar deles, do que rezar, né? Do que rezar por eles, considerando o fim de sua vida, imitar-lhes a fé. Então veja, quando a gente faz isso, é porque a gente tem respaldo bíblico, né? Eu até brinco com os protestantes nos comentários. Você tem lembrado dos seus dirigentes? Você respeita os seus dirigentes que lhes transmitiram a fé? E quem são os nossos dirigentes? Os primeiros séculos, né? Da Idade Média. Quem são os nossos dirigentes que chegou até nós? Porque o protestantismo é do século XVI. Então você não vai querer que a coisa começou no século XVI. Não, o século XVI é uma rebelião. A gente tem falado aqui nesse vídeo. Os nossos dirigentes que formaram a nossa fé lá do início. Você lembra dos mártires católicos? Você respeita, né, os mártires católicos que nos transmitiram a fé, que escreveram a Bíblia para nós, que canonizaram as Sagradas Escrituras? Você respeita esses textos bíblicos? Eu às vezes brinco com ele, eu às vezes brinco com os protestantes no comentário e digo: você lembra dos vossos dirigentes católicos? Vocês respeitam a vida deles? Imitam a vida deles? Às vezes eu faço essa pergunta. Imitar-lhes a fé. E quando diz aqui imitar-lhes a fé, outra pergunta que eu faço aos protestantes, às vezes, no comentário, é que o que eles acham dos santos católicos? Alguns ficam relutando para não falar, porque sabem que não tem pra onde correr, né? Os santos católicos são grandes exemplos de vida. Alguns nos comentários já reconhecem. Sim, eles são exemplos de vida. Sim, são exemplos de vida. O que é que a Bíblia diz? Imitar-lhes a fé. Todos os santos foram devotos de outros santos. Todos os santos foram devotos de Nossa Senhora. E agora? Então, se a gente precisa imitar a fé daquele que deu certo, a gente precisa imitar aquilo que deu certo. Então, a fé católica é correta. Então, quando a gente faz a oração pelos falecidos, a gente está só respeitando a palavra de Deus, né? A gente está só respeitando a palavra de Deus. Todos os santos foram devotos de outros. Então veja, imitar-lhe a fé. São Paulo começa dizendo, né? É o primeiro a dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, a história da igreja é assim. Tem um santo, fez grandes obras nesse mundo, imita a fé dele. Imitar-lhes a fé. Então, quando o católico reza pelos falecidos, está só fazendo o que a Sagrada Escritura pede. Repito, a pergunta para os protestantes: você não respeita os seus dirigentes? Você não lembra dos seus dirigentes? Católicos, obviamente, porque vocês são do século XVI, então antes de vocês, a igreja já existia há 1500 anos. Vocês rejeitam esses 1500 anos da Santa Igreja? Do início lá que formou a nossa Sagrada Escritura? Não devemos respeitar os autores sagrados? Não devemos respeitar quem canonizou a Sagrada Escritura? Lembrai de vossos dirigentes, que vos pregaram a palavra de Deus, considerando como terminou a sua vida, imitar-lhes a fé. Então tá aí, meus irmãos. Tá aí, diz assim, deu para você entender melhor a questão, né, da oração pelos falecidos. Desde o Antigo Testamento já tem essa alusão à oração aos falecidos, esse respeito aos falecidos. O próprio Jesus Cristo no Evangelho, você viu, pedindo para que, né, onde for proclamado aquele Evangelho, será também em memória daquela mulher. Será em memória daquela mulher. O próprio Jesus Cristo aludindo aqui a proclamação, né, do Evangelho em memória também daquela pessoa. Então veja se a Bíblia é ou não é uma linguagem católica, né? É uma linguagem católica. De Gênesis a Apocalipse, a Sagrada Escritura traz uma linguagem católica. Beleza, meus irmãos? Então é isso aí. Espero ter contribuído com você nesse vídeo, né? Se você não é inscrito nesse canal, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário. Muito obrigado e fique com Deus.